Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje com mais novidades para você, como sempre, nós vamos conversar aqui com uma pessoa que faz aí uma ação maravilhosa, conhecer a jornalista que usa aí as redes sociais como canal de apoio para migrantes. Hoje aqui no Entrevistas DPE nós vamos conversar com a Jéssica Moraes, jornalista. Seja muito bem-vinda, Jéssica, ao Entrevistas DPE. Oi, querida Adriana, tudo bem? Muitíssimo obrigado pelo convite. Prazer todo nosso em receber você aqui, tá? Jéssica, para nosso começo de conversa, você trabalhava como comerciante, né? E líder social na Venezuela. Como é que essa experiência te ajudaram aí a lidar com os desafios da migração? Então, na verdade, quando morei na Venezuela, né, eu era comerciante. Aí, depois disso, quando a tentativa da entrada da ajuda humanitária, foi que eu comecei a fazer, as matérias, né? Mas antes disso, eu estudei jornalismo, só que eu não trabalhava com isso, né? Na área, né? Aí, sim, depois que eu emigrei, eu me dediquei foi a ajudar o povo, entendeu? Mas não foi uma coisa junto com a outra. E como é que foi a atuação na Venezuela, né? E o que te levou a começar a produzir conteúdo informativo para migrantes no Brasil? Na Venezuela, eu estava como líder social, né, ajudando o povo para tentar ingressar ajuda humanitária para ajudar os outros, né? Só que não deu certo, aí teve uma guerra civil na cidade e eu teve que fugir por trochas e eu cheguei ao Brasil. Então, eu segui fazendo as reportagens para ajudar as pessoas e, para o pessoal de lá saber que eu estava aqui e me procurar em casa. Entendi. Nossa, que situação difícil, né? Não só para você, mas para tantos outros, né? Passar por essa situação tão difícil e ver os irmãos, né? Passar por isso. E o seu trabalho nas redes sociais, né? Tem ajudado muitos imigrantes a se adaptarem no Brasil. Como é que surgiu a ideia de criar conteúdo digital para auxiliar os migrantes? Então, quando eu cruzei a fronteira, né? Muitas pessoas começaram a me seguir para saber o que estava acontecendo e para saber como que faziam para cruzar, né? Aí começaram muitos a me perguntar pelos seus familiares, porque não tinha sinal na estrada, no caminho, que era a trocha, né? Verdade. Aí eles me ligavam e perguntavam assim, olha, meu familiar, ele está cruzando, eles são assim, assim, assal, o nome deles é tal. Você me ajuda a conseguir eles? Aí eu encontrava as pessoas e dava a informação, né? Que os familiares estavam procurando. E também tinha muita gente me perguntando sobre a documentação, como era que eles faziam para emigrar, principalmente mães com filhos que vinham sem o pai, né? Então, elas queriam saber se iam deixar eles e tal. Então, começaram a me fazer perguntas sobre imigração e eu comecei a ir para a Operação Acolhida. No princípio, era bem difícil porque, assim, quando a gente chega para pedir uma informação, às vezes a gente não é bem recebido ou às vezes, ficam assim, ei, você está querendo saber tanto por quê? Tem aí o cartaz, sabe? Então, fazer uma matéria completa, conseguir toda a informação de uma vez só, numa parte só a gente não consegue, então tem que perguntar para um, tem que perguntar para o outro, e aos poucos, assim, eu fui conseguindo, o pessoal me reconheceu, o pessoal, tô falando das ONGs, do Exército e tal, e da DPU, inclusive, e começaram a me ajudar. Para eu repassar essas informações para esse povo que estava vindo.
Olha que maravilha. E sabe que nessa situação, uma informação bem dada, ela é muito precisa, né? Principalmente nessa situação de extrema vulnerabilidade, a pessoa vem para o desconhecido, não sabe o que, que se passa, o que proceder. Eu acho que até uma informação ela salva muito e é muito válida, né, Jéssica? E quais são aí? Sim, Sim, tem o assunto do idioma, né? Também. isso. Então, quando a pessoa procura na internet, ela consegue sites em português. Aí tem muitas palavras que não conhecem. Então, Que ficam são sem tipos saber ditos populares sequer de cada local, né? Muitas isso. palavras inventadas. Isso aí é muito peculiar de estado para estado, de país para país. Então, isso se torna uma dificuldade na língua, né? Exatamente. E também que, assim, a maioria, né, das pessoas, infelizmente, é, elas não têm acesso a, de repente, por conta do que é a sociedade, né, na Venezuela, de repente, o acesso, eles tentar procurar informação mais técnica, entendeu? Sim, Então, parte do meu trabalho é pegar as informações técnicas e passar elas para uma linguagem mais coloquial, mais mais acessível, do né? povo, entendeu? Entendi. E quais são Mais aí simples. quais são as principais dúvidas e dificuldades que os venezuelanos enfrentam ao chegar no Brasil? As dúvidas, elas estão principalmente antes de sair, né? Sim, Que a pessoa começa a se planejar e começa a pensar, como será que eu posso conseguir a documentação sem o passaporte? Será que eu consigo entrar no Brasil sem o passaporte? Será que eu posso viajar com meu filho? Principalmente com as crianças sem documentação, porque sabemos que o direito à identidade na Venezuela é bem complicado. Então, muitas pessoas não têm sequer a cédula venezuelana, que seria, no caso, o RG, né? E muitas outras coisas que eles não conseguem no mesmo país. Então, ficam com aquele medo de poder conseguir a documentação cruzando com apenas o que eles têm na mão. entendi. Como é que você seleciona aí os temas, né, para suas postagens? Você recebe muitas mensagens pedindo ajuda ou informações assim específicas? Eu recebo todos os dias da vida, assim, eu faço um papel, tipo, digamos, de ouvidoria, sabe? Entendi. Então, assim, o povo fica me perguntando e geralmente, assim, as dúvidas mais frequentes, pelo menos hoje chegou uma que não tinha chegado nunca, e que é o protocolo. O protocolo é a cita, eles perguntaram o agendamento, então, assim, o pessoal que está vindo não sabe o que significa a palavra protocolo. O que ela é. Então, eu já sei que tenho que fazer uma matéria explicando o que é o protocolo. E assim Entendi. vão surgindo as matérias. Entendi. E você fala bastante sobre como a mídia brasileira ela retrata os migrantes de forma negativa, né? Na sua opinião, qual seria a maneira ideal de controlar essas histórias? Ai, meu Deus. Esse aí é um assunto bem peculiar, bem difícil, né? Porque eu acho que, em geral, Roraima é um estado que ele tem duas fronteiras com países vizinhos. Isso, E na mídia a gente não vê muita participação positiva de nenhum migrante. E é uma oportunidade muito grande para chegar numa grande população. Porque, assim, os migrantes, pelo menos venezuelanos, já formam quase que, eu acho que 30% do que é a população de Roraima. Então, eles estão deixando de chegar naquele 30%. E, além disso, com as notícias negativas, né,
a gente vê que tem cresce a xenofobia, né? Então, em vez de a gente se unir para levar o Estado para frente, a gente fica uns contra outros, entendeu? E eu acho que é muito triste, por quê? Porque o povo fala, a maioria dos venezuelanos são isso, são aquilo. Mas eu digo, a maioria dos que eu conheço, não. Porque quando eu vou comprar um açaí, quem me atende é um venezuelano. Quando eu vou comprar no supermercado, quem me atende, a maioria são venezuelanos. Então, assim, onde a gente chegar lá no estado, a gente é atendido por um migrante. Então, a maioria estão trabalhando pela nossa nação, pelo Brasil. Então, acho que é um pouco disso, né? Então, e você acredita aí que os brasileiros têm uma visão distorcida sobre os migrantes? O que poderia ser feito aí para mudar essa percepção? Nossa, eu acho que a mídia tem muito a ver com isso, muito, muito, muito. Além dos políticos, que são os nossos representantes, né? Porque muitos se dedicam a falar mal, a ter falas xenofóbicas. E eu acho que, assim, a gente constrói juntos. E parte da mídia, tipo, ressaltar, por exemplo, esse programa da DPE, que me convidaram. Seria excelente que se na TV convidassem ou fizessem matéria dos empreendedores venezuelanos, dos guianenses, dos trabalhadores, sabe? Assim, tem muita gente boa fazendo muitas coisas boas, muitos migrantes de muitas partes do mundo tem aí, inclusive. Vem tentando sobreviver, não só venezuelanos. Vem tentando sobreviver, né? Fugindo de um país que dificultou a vida de todo mundo e, infelizmente, é o que acontece, né? E por último, você sabe que houve as eleições lá nos Estados Unidos e isso respingou aqui na gente no Brasil, né? Quando o presidente Donald Trump assumiu lá os Estados Unidos, ele muito contra os migrantes, inclusive envolvendo todos os tipos de migrantes, né? Tanto no adentrar o país dele, como ele cortou a verba que vem também para o Brasil, né? Que ajudava, de certa forma, os venezuelanos também. E que essa verba cortada recai mais sobre o Brasil. E aí vai gerando aí essas mais dificuldades ainda, né? Voltada para o migrante. Sim, para o migrante e para o estado do Roraima, né? Para o estado assim, de Roraima. Não, porque tem muita gente que... como porta de entrada, né? Isso, não, e o estado do Roraima também, assim, porque, por exemplo, o pessoal que trabalha na Operação Acolhida, sim, que recebe esse dinheiro, ele gasta em Roraima. Sim. Os migrantes que recebem algum tipo de benefício das ONGs, elas gastam o dinheiro em Roraima, fica em Roraima. Então, assim, isso faz circular a economia do Estado. Sim, com certeza. E você, Vanessa, você já enfrentou aí desafios, né, ou preconceitos aí ao tentar mostrar a realidade dos migrantes, né, nas redes sociais ou em outros espaços? Sim, eu já recebi, né? Só que, tipo, graças a Deus, eu consigo, não sei, psicologicamente, consigo levar. E eu tenho, graças a Deus, também uma consciência mais, digamos, neutral, né? E eu consigo ter tolerância, entendeu? Uhum. Porque, assim, a gente tem que entender, por exemplo, eu tenho no total mais de 100 e poucos mil seguidores entre todas as redes sociais, né? Então, assim, detratores vão aparecer, principalmente quando a gente quer ajudar uma população hipervulnerável, né? A gente sabe disso. Uhum. Então, pessoas que ataquem sempre vai ter.
E eu não posso ficar aí de bate-boca com esse povo, né? Exato, Não com tem como pelas certeza. redes. Então a gente só, tipo, ou bloqueia ou ignora, assim, vida que segue. Vida que segue, a Porque melhor senão coisa é eu vou ignorar, ficar porque doida em senão Roraima, isso não tem acaba como. com o psicológico, né? Até porque Sim. essa questão de sofrer com a xenofobia, com o preconceito com migrantes, não é só o venezuelano em relação ao Brasil. O brasileiro também, quando ele quer se sobressair e buscar um outro país para buscar ajuda, melhorias de vida, essas questões, ele também sofre um grande preconceito lá fora. Inclusive, a gente conhece a história da maioria de brasileiros indo atrás de tentar uma vida nova em Portugal, e os portugueses têm raiva de brasileiro que não tem tamanho. E infelizmente isso acontece. Sim, inclusive, assim, é muito triste porque até dentro do Brasil tem preconceito, tem xenofobia por alguns estados, como é no caso do norte, né, do nordeste. E, além disso, assim, os brasileiros muitas vezes também, tipo, tem xenofobia com aqueles que saem do país para tentar conseguir uma vida melhor, né? Uhum. E por exemplo, a gente vê muito agora com os que estão voltando dos Estados Unidos deportados. Mas está bem, porque você foi procurar lá fora, se o Brasil sei lá o quê, ou porque você não fica por lá, sabe? Assim, a gente vê comentários que são bem fortes. E a Isso. gente, assim, o emigrar é um direito humano. Então, temos que melhorar esse olhar que a gente tem para os imigrantes, venham ou vão para onde seja. E além das redes Ninguém quer sair sociais? de casa. Isso, Ninguém quer ninguém sair de quer, ninguém casa. pediu, né, essa situação, ninguém pediu para ficar dessa forma. E além das redes sociais, você participa de projetos e fóruns sobre migração? Como é que essas iniciativas elas contribuem aí para a melhoria das políticas públicas também para refugiados e imigrantes? Pois eu trabalho não só pelos migrantes, senão também pelos brasileiros retornados. Porque, por exemplo, o que eu falo muito, quando o brasileiro retornado chega em Pacaraima, ele não pode ser acolhido pela Operação Acolhida, sendo que na primeira proposta, né, que foi a Operação Acolhida, disse que poderia ser migrantes de qualquer nacionalidade. E a gente vê isso, que eles atendem qualquer outra nacionalidade, mas quando chega brasileiro, não. Então, assim, não tem uma política, e a gente está vendo muito isso agora os deportados, né, dos Estados Unidos, que não tem uma política de acolhimento para esses retornados. Pois é. Não tem, digamos, que uma ajuda. Então, fica aquele vácuo Exatamente. para os retornados. Exatamente. Por exemplo, eu sou filha de brasileiro e, assim, eu tenho que me virar porque não sou migrante, sendo migrante, e fico aí, tipo, no limbo. Então, por exemplo, eu participo do SEIMAR, que é o Conselho Estadual Intersectorial para atenção aos migrantes, refugiados e apátridas. Também participo do FOMIGRA. O SEIMAR faz parte do CETRAPS. Participo do FOMIGRA também, que é o Fórum de Liderança, Refugiados, Migrantes e Apátridas no Brasil, que é do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos. Também participei da Comigrar, que foi a Conferência Nacional para Refugiados, Migrantes e Apátridas, onde a gente ia levar as propostas para tentar, né, modificar a lei de imigração, criar novas políticas públicas para os migrantes. Mas também eu falei muito sobre os retornados. Então, assim, é parte de integração. Entendi. E, Jéssica, você mencionou também que ajudou, né, a promover cursos de português, né, para migrantes. Como é que foi essa experiência e quais os impactos você percebeu aí entre os participantes?
Foi muito legal, porque estimular as pessoas, fizemos brincadeiras também, é, é, tipo, como é que é? O rei de Roma, eu nem lembro, né? Então, você agora fala você, agora você, sabe? Então, todo mundo brincando, falando também um pouco sobre a cultura, porque não adianta a gente só falar português, também tentar encaixar na cultura brasileira. Não só por conta de repente, como é que eles são, ou o que a gente vai encontrar. Não, senão porque ajuda também na adaptação das pessoas. A gente chega num país que a gente não sabe nem como é, a gente não sabe o que o povo come, então, de repente, a pessoa fica só encerrado, pensando, não, eu quero só comer minha arepa, vamos supor. É mais difícil se adaptar que, de repente, a gente conversar com os vizinhos, compartilhar, bora comer, sei lá, feijoada, bora comer, não sei, um banhão de dois. Então, assim, ajuda muito o que é a integração. É uma troca, né? E quais são os seus próximos planos aí? Você pretende expandir aí seu trabalho para outras plataformas ou desenvolver novos projetos? Olha, projetos eu tenho vários, né? Com a migração, tenho vários temas, assuntos que o povo pergunta muito, como, por exemplo, são naturalização, tem as crianças, que é a naturalização provisória, tem também registrar aquelas crianças, filhos de venezuelanos que nasceram no Brasil. Então, assim, aquela proximidade, com, por exemplo, falar com a embaixada, conseguir X quantidade de pessoas para chegar na embaixada e falar, olha, a gente está precisando disso, ou, de repente, conseguir X pessoas, pedir a DPU, DPE, apoio com tal qual assunto, faz parte dos meus projetos. E com outras redes, eu também estou no TikTok, tenho uns 50 e poucos mil de seguidores, e agora vou focar um pouquinho mais no YouTube, né? Porque o YouTube, ele monetiza. E eu não monetizo, eu não recebo doação de nenhuma parte, não, sabe? Tudo que eu faço é só por amor ao próximo. Muito bem, e ajudando, né? E como é que Exatamente. como é que tá nas tuas redes sociais, para quem está nos ouvindo aqui, quiser te acompanhar, porque isso é uma rede de apoio, né? Isso se torna uma rede de apoio para quem tanto necessita e para os irmãos venezuelanos que querem te acompanhar, até mesmo os brasileiros, porque eu acho assim muito válido, uma informação bem dada, ela salva vidas, como já salvou muitas. E deixa aí teus contatos, tua rede social, para quem quiser te acompanhar e pedir mais informação da Jéssica, né? E passa aí pra gente, para quem está nos ouvindo. Então, por exemplo, nas redes, às vezes eu posto informação também de Santa Helena. Sim, tem muita gente que está querendo ir para Gran Sabana. Por exemplo, vou dar uma dica aqui. Sim. É bom a gente ajudar o turismo da Venezuela, porque precisamos, né? E em Santa Helena, realmente não é perigoso, como o povo pensa, que de repente isso ou aquilo, não. Jéssica, ficou assim uma visão bem distorcida, né? O que você fala sobre como é que está na Venezuela hoje? Sim. Como é que está a violência? Porque as pessoas falam que hoje ninguém pode mais adentrar a Venezuela porque está perigoso, está tendo assalto, essas coisas todas. Isso procede? Essas conversas que rolam aí pelas redes sociais? Então, até a Gran Sabana não tem isso. A gente pode andar pela estrada, não tem perigo, não tem esse perigo. Mas agora, quando a gente vai para lá dentro, para o interior da Venezuela, aí é um pouco mais complicado.
Então, assim, quem for, eu recomendo, tipo, Margarita, ir de avião. Agora, para Gran Sabana, você pode pegar seu carro, pode ir. Com essa agência de turismo, também pode ir, não tem nenhum problema. Inclusive, é bem melhor, porque a agência de turismo, ela chega aí na aduana e é ela que se encarrega de fazer todo o processo para o brasileiro poder entrar, entendeu? Já Entendi. entra com comida, já entra com o carro, já entra com segurança 100%. Já Então, eu conhece os recomendo muito procedimentos, né? curtir das cachoeiras, curtir da Gran Sabana, da gastronomia. Muito bem. Jéssica, em toda essa sua jornada de estar ajudando as pessoas, de estar informando, de sempre estar participando, estar fazendo essa integração, essa socialização, qual foi uma das situações, né? Pode ser entre uma pessoa ou uma família inteira, o que mais te marcou, o que mais te emocionou nessas dificuldades aí do dia a dia que enfrenta o migrante venezuelano? Eu acho que o que mais me marcou foi na época da pandemia, Nossa, foi que a gente horrível. viu, né, que teve a ordem da presidência naquela época de não otorgar o refúgio a quem entrasse de maneira irregular, né? Então, Sim, assim, a fronteira estava fechada, lógico que todo mundo ia entrar de maneira irregular, que era por trote. Então, eles tinham proibido, inclusive a Operação Acolhida, de receber esses migrantes. Então, a gente terminou com uma cena dessas trouxe que foi para caramba, com mais de 5.000 pessoas dormindo na rua, né? nossa, que Em triste. extrema vulnerabilidade. Eu lembro que eu via pessoas cortando, tipo, alimentos, salsicha no chão, Meu no meio da Deus, rua, que para poder situação, hein? cozinhar para comer. Então, eu lembro que tinha, ao princípio, foram 80 famílias que estavam dormindo no mercado municipal de Pacaraima. Então, eu cheguei aí, eu dei umas palavras, aí eu comecei uma vaquinha, graças a Deus, na internet, muitas pessoas me seguiram nessa jornada e a gente conseguiu doar umas barraquinhas para a Casa São José, que a gente depois viu que a PF caiu aí, né, e levou a tadinha da irmã Maria. Então, eu lembro que naquela situação estava uma família que eu expliquei para eles. Eu falei, olha, quando vocês consigam se regularizar, vocês podem ir para a Pastoral dos Migrantes, falem que vão da minha parte e peçam a interiorização, que tem uma casa, abrigo em São Paulo, e vocês vão conseguir chegar aí com a família toda. A mulher era ex-policial e estava fugindo, né? Sim. Então, um belo dia eu estava na pastoral e, de repente, um homem chega perto de mim e fala, oi, Jéssica, tá tudo bem? Eu disse, oi, tá sim, né? Eu conheço, assim, muita gente me conhece. Aí ele falou, você não se lembra de mim? Eu disse, me desculpa, mas é tanta gente, né? Tantas pessoas. Aí ele falou, olha, quando eu estava lá dormindo no chão, a senhora chegou e falou para mim que poderia pedir a interiorização e tal, e já saiu. A gente está aqui aguardando, falaram pra gente quando que vai sair o voo. Eu queria te agradecer, mulher. Eu comecei a chorar na hora. Eu sei. Inclusive, Eu nessas fiquei muito questões, emocionada. Eu mudei, assim, a vida das pessoas, eu sabe? sei. Tem muita gente também que eu ajudei que manda mensagem sempre, o celular, nas redes. Jéssica, obrigada, porque graças a você eu consegui entrar no país. Graças a você, tal, você me mudou a vida. Então, Eu nossa, sei isso me como é que faz é. muito feliz. É parte da mudança da vida das pessoas para Exatamente. melhor. O que eu te digo que a informação ela muda? Você que ajuda muitos, né? E eu tive o prazer de ajudar uma pessoa chamada Glória, né? Venezuelana. Recentemente chegada, tinha o quê? Uns 4 anos que ela tinha vindo para cá, desde que foi assim o auge da migração, né? Foi antes da pandemia. E aí eu conheci ela. Ela se envolveu com uma pessoa, né? A pessoa não estava lá tratando ela muito bem. Eu acho que no ato de desespero, né, para não ir para a rua com 2 crianças pequenas, e o cara começou a abusar da vida dela. E a única Hum, pessoa que ela tinha próxima era eu. Então eu falei: "Não, não fica assim. Eu sei o que é que eu vou fazer com você. Eu comecei a
informar ela o que ela poderia fazer, que benefícios ela tinha por estar aqui, que ela tinha direitos, aonde ela chegar e ela ia ser acolhida, ela ia ter um local para tomar banho, para alimentar ela e os filhos dela, e ela poderia ficar naqueles abrigos lá. E virou e mexeu pelo fato da gente conhecer pessoas aqui, né, por já morar muito tempo, e aí eu conhecia quem estava à frente, né? E aí a pessoa manda ela ir para lá, eu disse corre, vai para lá, não desiste, vai. E aí ela foi, ela conseguiu, e eu com ela no celular, né, orientando, falando com ela. E eu disse, você, na época eu também estava passando por momentos difíceis, mas mesmo assim, uma informação ela muda muito, né? Ela chegou, ela foi lá e foi recebida, foi acolhida. Quando ela me ligou e disse assim, nossa, Adriana, eu tomei um banho hoje, eu banhei meus filhos e eu alimentei meus filhos. Eu digo, graças a Deus. Aí, logo de Que é o imediato... mínimo de dignidade, né? De uma pessoa. Isso, um mínimo de dignidade, porque ela saiu meio que escorraçada da casa do cara. O cara tinha bebido, tinha ameaçado ela e ela, com muito medo do cara fazer algo com os filhos dela, ela pegou, saiu 3 horas da manhã de casa, foi andando pro, como é o nome? Lá onde eles costumam ficar mais, na rodoviária, né? E ela passou a noite na rodoviária. Eu disse não. Aí fui orientando ela pelo celular. Você vai fazer assim, assim. Tem uma pessoa lá te esperando que vai tomar as medidas cabíveis, vai te receber com as crianças. Aí eu fiquei preocupada. E aí ela me retornou dizendo, nossa, eu estou tão feliz, a gente já foi encaminhado para um abrigo, já vou ter um teto para estar debaixo com os meus filhos. E logo, não muito demorado, Jéssica, ela conseguiu a interiorização, não é isso que é viajar para fora? Se não me engano, Isso. ela conseguiu. E no que ela conseguiu viajar, eu esqueci o nome do lugar que ela foi. Eu só sei que ela arrumou um casamento digno, Nossa. de princesa. Hoje ela tem uma vida extraordinariamente bem, ela está vivendo muito bem e ela me liga de vez em quando, me acompanha nas redes sociais e ela disse, graças às informações, o encaminhamento que você me mostrou o caminho e eu pude me sair daquele momento sufocante que eu estava vivendo. Eu sou tão grata a você. E sabe, dá aquela sensação de alívio de você, pelo menos, eu não podia... Dever cumprido. Isso, porque tipo assim, às vezes você não pode ajudar com dinheiro, não pode ajudar com outra coisa, mas se você puder ajudar da forma que você puder ajudar, mesmo com uma informação, isso é muito válido, porque às vezes a pessoa nem isso ela tem, né? Por isso o seu papel de levar e trazer tantas informações, né, Jéssica? Você sabe que isso, para quem chega no desconhecido, isso faz toda uma diferença, né? Então, hoje, essa pessoa está muito bem, né? Está muito bem, saiu-se aí de um momento muito difícil, fora já ter passado por tudo aquilo da migração, chegou aqui, não se deu muito bem, e aí passou logo por uma situação difícil, mas graças a Deus, a vida dela tomou um rumo diferente, e assim como tantos outros tomem, né? Porque a gente sabe que é difícil, ninguém pediu para estar nessa situação, né? Ninguém pediu, ninguém quer, assim, muita Exato. gente só não volta porque não tem condições. Porque lá ainda tá difícil, né? Lá tá sem Tá muito condições difícil. de sobreviver lá, né? E eu fico imaginando, voltando Assim, aqui pra ter atrás. noção, o Sim. salário mínimo são tipo $2, né? R$6, Desvalorizou o R$12. dinheiro, né? O dinheiro local Então, penso super que dá pra comprar desvalorizado. com isso. Pra alimentar os filhos, sem o desespero, sabe? Por isso que o Exato. povo foge para Não tem pro como, Brasil. né? Não tem como. A situação ela só piorou, né? E, e perspectiva de melhoria, ninguém tem nem previsão, né? Porque quem danificou todo o país está no poder de novo, né? Exatamente, se mantém. É triste, né, Jéssica? Muito triste. Triste e difícil. A gente fica com muito medo também que isso aconteça com a gente. Mas, enfim, tá na mão de Mas enfim, Deus. em nome de Deus. É verdade. E o que eu ia te falar? Voltando atrás aí.
Eu ficava sempre imaginando que aqui em Roraima, né, na época da pandemia, a gente tinha um hospital, né, tem hospitais, postos de saúde, a gente tem o plano SUS, que é muito bom, apesar de abarrotar a fila ficar grande, mas é um plano que funciona. É, Sim. aí eu digo para você, quem estava lá do lado da Venezuela com o país em crise, me fala como é que foi isso, porque na minha cabeça, eu ficava pensando também. Eu, de certo modo, me preocupava, porque eu pensava assim, poxa, a gente tem atendimento e tudo mais, está passando por tudo isso. É, pessoas que trabalhavam na área da saúde, né? Que trabalhava na UTI, dizia que tinha todas aquelas pessoas naquele leito. Quando voltava para o próximo plantão, já não estava mais ninguém. Não era que a pessoa se curou, a pessoa tinha morrido. E era morrendo assim, um atrás do outro, né? Como é que foi isso lá na Venezuela? Então, eu lembro que na época, inclusive, em Santa Helena de Guairém, muita gente morreu porque não tinha oxigênio. E o governo estava mandando oxigênio para o Amazonas, né? Então, era muito difícil, porque não é para a gente não ajudar, a gente deve ajudar. Se a gente tem, a gente deve ajudar. Mas não é que a gente vai dar para fora e vai deixar os nós morrer, né? Exato. Então, pelo menos, são 5, bora deixar um, pelo menos, né? Mas morreu muita gente também por conta da precariedade. E eu vou te contar nos abrigos, não morreu ninguém dos abrigos. Desse monte de imigrantes venezuelanos, né, que estão dentro dos abrigos, não morreu ninguém, nenhum. Assim, o povo nem tipo, pegou como se fosse uma gripe. Então, a gente pode imaginar, né, também que faz parte do processo de imunização na barreira sanitária da Operação Acolhida para ingressar os venezuelanos, né, no Brasil, que eles estão bem imunizados, ou morando na coletividade, como eles estão, né? Mas isso foi uma coisa que chamou muito a atenção, a operação. E sim, na Venezuela foi difícil, no Brasil também foi muito difícil, acho que inclusive mais que na Venezuela. Foi um período muito difícil para todo mundo, né? E que a gente não passe mais por isso, né? E, Jéssica, que mensagem aí você gostaria de deixar, né, para outros migrantes que estão chegando ao Brasil agora? Olha, para esses migrantes, eu posso falar que, assim, que abracem o país que está acolhendo, que tentem se adaptar, tentem querer fazer parte não só da casa onde eles estão sendo acolhidos, senão também da comunidade, tanto dos outros migrantes, né, que estão chegando, se apoiar uns com outros, como do país que está lhes recebendo. Então, seguir lutando, né? A gente está saindo para sobreviver, né? Para procurar uma melhora de vida. Até para sobreviver, né, Jéssica? Lutar todo dia, né? Como brasileiro também, nem todo mundo está estabilizado na vida. Tem muitos brasileiros ainda também em situação difícil. E para quem vem chegando também, né, saindo daquele local que está muito difícil, que a vida se tornou quase que impossível, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, deixo aí minhas redes sociais. @YECA Moraes, com I. Em todas nas redes sociais. No TikTok, no Instagram, no Facebook, onde você procurar, está aí. Jéssica, com Y, Jéssica Moraes.
Pode me Muito procurar. bem, muito Estou bem. aí para todo mundo, para ajudar, apoiar e tamo junto. Que bom, e que coração grande você tem. Jéssica, muito obrigada pela nossa conversa. Obrigada, Quero Adri. te Um parabenizar. abraço aí, parabéns a DPE, tá de parabéns. Estão fazendo bem o trabalho. Tem alguém aí, tem muita gente fazendo o trabalho. Parabéns, gente. A Defensoria abraça todo mundo. A Defensoria, como eu costumo dizer, é uma mãe. É uma mãe que nós temos aqui. E, Jéssica, parabéns pela iniciativa. Parabéns pelo seu grande coração, né? Pela empatia, né? E nós conversamos com Jéssica, jornalista, ela que é um canal de apoio para os migrantes. Hoje nós conversamos com ela aqui no Entrevistas DPE. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Multiplique aí, replique essa conversa para os que necessitam aí de informação e ajuda. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Eu sou Adriana Paulino. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.